atualização periódica dos parâmetros biológicos e fisicoquímicos é fundamental para prevenir a degradação da qualidade da água e da integridade ecológica destes ecossistemas. Vamos analisar alguns na Albufeira do Azibo. A Albufeira do Azibo foi criada em 1982 para fins hidroagrícolas, mas graças ao facto da água nunca ter sido utilizada, uma vez que o projeto hidroagrícola nunca foi concluído, podemos ter aqui uma albufeira que tem um comportamento muito parecido com o de um lago natural. Numa primeira fase do trabalho, nós fazemos a colheita das amostras de água para a análise físico-química e para a determinação das populações fitoplanctónicas que são indicadoras da qualidade da água. Então, existem vários tipos de garrafa. Esta garrafa permite-me fazer as amostragens à profundidade que nós queremos, pode ser a 1 metro, pode ser a 20, daí temos esta corda assim que está marcada, temos aqui várias marcações a vermelho que indicam os metros. Portanto, e o que é que eu vou fazer agora? Vou pô-la aqui. Portanto, esta água pode ser utilizada para várias análises no laboratório, por exemplo, para a determinação dos fosfatos, como já falámos, é uma das formas de fósforo diretamente absorvidas pelas plantas e que poderão, os fosfatos em quantidades excessivas poderão causar problemas ambientais, problemas sérios devido à eutrofização das águas. Estas garrafas são muito práticas, nós consumimos a água que está aqui, a água original, e depois se não forem usadas para mais água nenhuma, são garrafas que estão limpas, que não estão contaminadas e que podem ser usadas para recolher as nossas amostras. Portanto, um processo barato e depois, quando nós fizermos as análises, estas garrafas poderão ir para o ecoponto amarelo para reciclagem. De seguida, coloca-se a amostra na garrafa e identifica-se com a data e o local da amostragem. Se a amostragem for para análise de fitoplâncton, convém fixá-la com uma solução do Lugol. E eu assim posso, pois no laboratório ponho a amostra a sedimentar e, portanto, faço as contagens e a identificação do fitoplâncton num microscópio invertido. Outro aspecto que também calculamos para avaliar a quantidade do fitoplâncton é a concentração de clorofila A, que nos dá uma ideia muito interessante da biomassa do fitoplâncton. Quanto menor for a concentração da clorofila A, menos eutrofizada está a albufeira. Isto é um disco de Secchi. Foi desenvolvido por um italiano, Francesco Secchi. A profundidade do disco de Secchi dá-nos a transparência da água e também nos permite determinar a que profundidade é que a luz penetra, porque até onde a luz penetra vamos ter seres fotossintéticos. Portanto, como é que isto funciona? Eu vou descer o disco de Secchi até ao ponto em que o deixo de ver. Isto temos que dar atenção com o disco de Secchi, nós temos que o lançar num lado de sombra, que é aqui o caso, estamos na sombra, e já vai em 5 metros e ainda se vê. Pronto, deixou agora de se ver. A profundidade do disco de Secchi nesta altura do ano e neste dia é de 6 metros, o que significa que a luz penetra até à volta dos 12, 15 metros. Porquê? Porque a luz penetra até 2 vezes e meia a profundidade do disco de Secchi. Também é possível colher amostras de zooplâncton com uma rede de arrasto vertical. Esta rede tem um poro de 64 micrómetros. E agora, para o fim, ficaram os parâmetros físico-químicos. Tenho aqui uma sonda multiparamétrica que já me mede alguns parâmetros in situ. Esta sonda mede-me então 4 parâmetros. São eles oxigênio dissolvido, pH, condutividade e temperatura da água. A temperatura da água à superfície, quase em novembro, está maravilhosa, 16,48 graus. Vamos ver o que é que se passa lá junto ao fundo. Vamos baixar aí o cabo
a uns 15 metros de profundidade, a ver como é que a temperatura está no fundo, a ver se ainda há restos de estratificação da albufeira. Bem, vemos a baixar, ainda há restos de estratificação. Estabilizou nos 11,37, vejam cá em cima, junto à superfície, ainda temos mais 16 graus, vejam que a albufeira ainda está estratificada nesta altura do ano. O oxigênio também está a subir outra vez, junto ao fundo também havia menos oxigênio, que é a tal coisa, se a albufeira está estratificada, o que acontece é que os decompositores lá embaixo não têm, vão esgotando o oxigênio e como as camadas de água não se misturam, temos uma camada lá embaixo com uma concentração muito baixa de oxigênio. Estamos a voltar cá em cima à concentração normal do oxigênio. Assim deve ser realizada regularmente a monitorização dos parâmetros biológicos e fisicoquímicos, de forma a prevenir a degradação da qualidade da água e a manter a integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos.